1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Agora, por favor, vá para o Evangelho de João, um pouquinho atrás, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso número 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela cidade de Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Amém. Hoje de manhã nós tivemos uma escola dominical bastante interessante. Aliás, a escola dominical é sempre muito interessante. E de um tempo para cá nós estamos tentando ouvir Jesus nas suas falas. Porque uma coisa é a gente ouvir uma fala, escutar, e outra coisa é a gente ouvir o que se disse nessa fala. A observação mostra que desde uma briga de namorados até as maiores guerras, a razão é sempre um problema de comunicação. A palavra comunicação já define ação em comum, comunicação, comum, ação, ação em comum. É quando nós temos os mesmos códigos e os mesmos meios para decifrar esses códigos. Eu digo algo que eu penso e você consegue pensar da forma como eu disse. Você diz algo de volta para mim, com os seus códigos, e eu consigo entendê-los. Então nós temos uma ação em comum. E quase sempre é o contrário. Quase sempre as pessoas falam e não se escutam. Então não é incomum que numa discussão alguém diga: você nunca me entende. Eu falo e você parece que não ouve. Ou então o outro diz: hein? Como é que é? Eu não te entendi. A gente consegue apreender o fonema, o som, a grafia, mas a gente não consegue decifrar o que esse outro está querendo dizer, o que esse outro está vivendo. Então, na escola dominical, a gente está tentando analisar as falas de Jesus e ouvir o que Jesus diz quando ele fala. E hoje a gente estava estudando como é importante a gente descobrir o propósito. Propósito é contrário de acaso. Acaso é aquilo que a gente não consegue achar a causa ligada à consequência. Fica desligado.
algo acontece e eu não consigo ligar aquela coisa acontecida à sua causa e também não entendo por que aquilo aconteceu. Então parece algo solto no mundo, e a gente conversou hoje na escola dominical, partindo de alguns exemplos. Nós podemos acreditar que o mar vai até um determinado ponto e volta, porque há um Deus que determinou isso? E alguém respondeu, sim, eu acredito que Deus disse de alguma forma ao universo, nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, o mar vem até aqui. E o mar vem, bate, arrebenta aqui e ele volta. E eu perguntei, a gente pode acreditar que mesmo num dia muito escuro, com muita chuva, com muitos trovões e relâmpagos, que por trás das nuvens carregadas de chuva existe um sol brilhante, porque Deus determinou que assim seja? Alguém disse, sim, eu acredito. Então, se nós podemos acreditar numa ordem universal para todas as coisas, será que nós podemos acreditar que tudo que nos acontece tem uma causa e um propósito? Porque se tudo que me acontece, independente do meu julgamento de mérito, independente de eu olhar e dizer isso é bom ou é ruim, isso é gostoso ou isso é desagradável, eu posso entender que tudo que me acontece, acontece porque Deus determinou. Não há absolutamente nada na minha vida, nem na vida dos meus semelhantes, que seja por acaso. O acaso não existe. Acaso é um nome que eu dou a algo que eu ignoro. Então, quando eu ignoro as forças que cooperaram, que foram ativadas para que aquilo acontecesse, eu digo, por acaso. Não existe por acaso, existe propósito. E a palavra propósito significa posto para. Então eu posso olhar para tudo que me aconteceu, para tudo que está me acontecendo, e dizer, tem um propósito. A minha vida vale alguma coisa. Eu não sou alguém sem valor. Ainda que alguém olhe para mim e diga, mas você não vale nada. Alguém que olhe para mim e não diga, mas pense, essa pessoa não tem muito valor, é porque ela desconhece o valor que Deus colocou em mim, porque a minha vida tem um propósito para Deus. O meu nascimento, os meus encontros, as coisas que me aconteceram, os meus erros, os meus acertos, todas as coisas juntas cooperam para que o plano de Deus, que contém a minha vida e que é para a minha vida e que conta com a minha vida, aconteça. É um propósito. E aí nós lemos que quando nós nos reunimos, foi o primeiro texto que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Irmãos, o que fazer quando vocês se reúnem? O que fazer quando vocês se reúnem? Um traz salmo, cântico, poesia, melodia. O outro traz doutrina, ensinamento, conhecimento. O outro traz a capacidade de ensinar, de pregar, de levar as pessoas a entender. O outro traz a profecia, a voz de Deus fala por ele. O outro traz a revelação do nada e diz, olha, isso é assim, assim, assado. Não sou eu agora que estou dizendo, eu estou apenas repetindo o que Paulo disse. O que fazer quando vocês se reúnem? Cada um de vocês deve ministrar aquilo para que foi levantado. Veja que Paulo diz assim, o que fazer quando vocês se reunirem? Um traz isso, e o outro traz aquilo, e o outro traz aquilo lá. Ele não disse, alguns vão trazer algumas coisas, e os outros vão ficar inativos, e os outros vão ficar estéreis, e os outros vão ficar apenas recebendo. Não, ele imagina que cada pessoa que se reúne para dar um culto a Deus, cada pessoa que se reúne para celebrar, cada pessoa que se reúne para viver a vida de corpo de Cristo, está consciente do valor que tem, do ministério que tem, está pronto a fazer a sua parte. A infantilização é um negócio interessante. A infantilização é um processo que acontece ao fim de um outro processo. O processo do retardamento leva ao processo da infantilização. São dois processos. O processo do retardamento é o processo em que você não se desenvolve no tempo que tem que se desenvolver. Então a gente sabe, por exemplo, quem tem filhos, né, quando vai ao médico, nos pediatras, você sabe que quando você chega lá, há uma expectativa de desenvolvimento do seu filho.
O pediatra diz, olha, deixa eu medir, porque com tantos meses, com tantos anos, ele tem que ter mais ou menos essa altura. Ele tem que ter mais ou menos esse peso. Se ele pega um menino que devia ter 2 quilos e o menino está com 1,6 kg, ele vai dizer, olha, esse menino está subnutrido, tem alguma coisa que está acontecendo errada. Alguma coisa está errada, a gente precisa mudar para que essa coisa aconteça do jeito certo. Está tendo um retardamento no desenvolvimento dessa criança. Então, retardamento é um processo de demora. Quando a gente diz, fulano é retardado, ou está retardando a nossa viagem, está atrasando, está atrasado. Que culmina no processo de infantilização. O que é o processo de infantilização? É quando você começa a viver a sua vida como criança. A gente espera que um adolescente não engatinhe, não faça cocô na calça, que saiba fazer xixi. Nós esperamos que um jovem não tenha as rebeldias características da adolescência, porque a adolescência é, por natureza, o período do questionamento e da rebeldia e do teste que os filhos fazem com seus pais, do questionamento dos valores da sociedade. O adolescente tem um adjetivo que lhe é emprestado, que é muito parecido com a palavra adolescente. Ele é chamado de aborrecente, porque ele aborrece, ele é um chato com os seus questionamentos, com as suas rebeldias. A gente espera que o jovem já tenha ultrapassado isso. Como a gente espera que uma pessoa madura, uma pessoa que amadureceu, que agora é adulta, não tenha mais as bobagens da sua juventude. Porque quando a gente é jovem, a gente faz muita besteira. Se você olhar para trás, você vai dizer, meu Deus, como é que eu disse aquilo? Meu Deus, como é que eu tratei aquela pessoa daquele jeito? Meu Deus, como que eu deixei passar aquela oportunidade? Como eu fui irresponsável? Você espera que uma pessoa com uma determinada faixa de idade, 30 anos, uma pessoa que já está adulta, que ela não tenha mais essas precariedades da juventude. Então Paulo diz o que fazer quando vocês se reúnem. Paulo está acreditando que ele está falando para pessoas espiritualmente maduras. Pessoas que estão conscientes de que têm uma função no corpo de Cristo. Então Paulo diz, quando vocês se reúnem, Deus levantou cada um de vocês para fazer alguma coisa na igreja. E aí a grande pergunta é, fazer para quem? Fazer para Deus? Eu posso até admitir a resposta sim, fazer para Deus, mas no contexto de fazer por Deus, dirigido ao meu próximo. Porque a igreja existe como corpo, onde cada pessoa é parte fundamental para o bom desenvolvimento desse corpo. Então Paulo diz, o que fazer quando vocês se reúnem? Um traz salmo. Vai cantar para quem? Para ele? Eu vou cantar para Deus. Não, você canta por Deus para a igreja. Você leva a congregação à adoração. Você abre o caminho para as pessoas poderem receber a palavra. Mas você está ministrando a pessoas. Quem prega, prega para Deus? Não, prega para pessoas que estão ouvindo. Para quê? Para que elas sejam consoladas, para que elas sejam edificadas, para que elas sejam orientadas e até para que elas sejam chamadas à atenção, porque de repente você está errando e na pregação você é confrontado com o seu erro e você tem a oportunidade de mudar. Quando você tem uma revelação para Deus, Deus, eu tenho uma revelação, o teu espírito devia estar se manifestando em outro lugar. Não, você não faz isso. A revelação é para a igreja. Olha, meu servo, o teu caminho é esse. Olha, tem alguma coisa que foi feita contra você. Olha, tem uma enfermidade no seu corpo. Deus começa a trazer revelação para a igreja. Mas o processo de infantilização tem uma característica. A criança tem uma característica. Sabe qual é a característica da criança, Demóstenes? Me dá. Me dá. A criança, ela é egocentrista. Ela não é egoísta. Egoísta é uma pessoa adoecida. É o endurecimento do ego. É quando a pessoa coloca o seu ego acima de todos. O seu pequeno eu domina sua mente. Mas o egocentrismo é uma característica da criança. Ela acha que ela é o centro do mundo. Quando você é uma criança na fé, quando você é infantil,
Você espera que tudo gire ao seu redor. Tudo existe para me servir. Eu sento na igreja para assistir um culto. Ah, eu adorei a cantata de Natal, foi tão linda, eu até me emocionei. Ah, eu não gostei do louvor dessa noite, eu não gosto de bateria. Ah, eu não gosto quando o pastor prega daquele jeito. Cadê a gravata do pastor? Eu queria que o pastor tivesse com gravata. A gente começa a acessar um conjunto de requisitos infantis. Sabe como é que é uma igreja madura? É aquela igreja em que cada um está pronto a servir. Eu estou na igreja para servir. Eu estou na igreja para dar a minha parte. Não importa se é pequenininha, é a parte que Deus mandou que eu entregue. Eu estou na igreja para servir da forma que precisar. Precisa de alguém para limpar a igreja, eu estou aqui. Precisa de alguém para levar alguém em casa, para buscar alguém em casa, eu estou aqui. Precisa de alguém para pregar. A igreja madura é uma igreja onde todo mundo é pregador. O pastor não pode vir hoje à noite, ficou doente. Não tem problema. O irmão Zé prega, mas o irmão Zé não pode pregar. Ele está visitando a irmã Suzana lá em Santa Bárbara. Quem vai pregar? O Pablo. A Tatá. A Kênia prega. O Tiago pega a palavra. Ninguém está preocupado em assistir um espetáculo de pregação. Ninguém está preocupado em se encantar com uma forma de pregar, mas com a mensagem que vai ser trazida. Então se imagina que cada crente, cada cristão seja maduro o suficiente para falar da sua fé, porque não é requerido de você que você fale da fé do outro. Ninguém espera vir aqui para ouvir uma pregação sobre o espiritismo doutrinária. Ninguém espera vir aqui para ouvir uma pregação doutrinária sobre o catolicismo. Ninguém espera vir aqui para ouvir um conjunto de ideias de autoajuda de como ficar rico em um ano. Mas você espera ouvir alguma coisa que edifique a sua fé dentro da sua doutrina religiosa. E o que a gente espera de um crente? Que esse crente saiba falar da sua fé. Em que você crê? Você é salvo do quê? É salvo por quem? É salvo como? E é salvo para quê? Sabe qual é o grande problema? O problema é que nós nos infantilizamos no final de um processo de retardamento espiritual. A gente não se desenvolve. Quando devíamos ser mestres, ainda temos necessidade que alguém nos pegue pela mão e nos fale: sabe como é que alguém é salvo? Pelo sangue de Jesus. Peraí, isso eu descobri lá atrás, há 40 anos atrás, o dia que eu entrei numa igreja, o pastor pregou, eu levantei a minha mão, entreguei minha vida a Jesus, eu entendi isso. 40 anos depois eu preciso que alguém me fale disso de novo, porque eu esqueci, porque eu não sei, tem algo errado. Qual que é o problema, qual é o erro? Infantilização da fé via retardamento espiritual. Isso é o que ele está falando em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, até agora nós só falamos do verso 26. Pastor, mas quando é que o senhor vai falar do João capítulo 4? Porque o senhor falou da mulher samaritana, a gente já ouviu tanto. E Jesus está lá e vai passar por Samaria. E próximo do meio-dia ele se assenta perto do poço. Seus discípulos descem até a cidade para comprar mantimentos. Ele fica sozinho, de repente vem uma mulher, meio-dia, sol a pino, calor do cão. E ela vai tirar água e Jesus vira para ela e diz: será que você pode me dar um pouquinho dessa água que você vai tirar? E ela toma um susto e diz: uai, você está falando comigo? Eu sou samaritana, eu sou mulher, como é que você fala comigo sendo judeu? E aí João nos dá uma palhinha, João nos dá uma explicação, João nos ajuda a entender, porque ele diz assim: os judeus não falavam com os samaritanos, principalmente com mulher. E Jesus disse: ah, menina, se você soubesse quem é que está te pedindo a água, você que me pediria, eu te daria da água da vida. Você nunca mais ia ter sede. Ué, como é que o senhor vai tirar água? O poço é fundo, o senhor não tem com o que tirar, o senhor está até me pedindo água porque o senhor não tem um balde, o senhor não tem uma corda, como é que o senhor vai tirar água aqui? E aliás, se o senhor tiver dessa água mesmo, e eu não precisar mais, que eu não vou ter mais sede, me dá mesmo, porque eu estou cansada de vir aqui. Irmãos, o que isso tem a ver com 1 Coríntios capítulo 14, verso 26?
é que o dom que é dado à igreja não é dado para usar só na congregação. O dom é dado à igreja para que a gente o viva onde a gente estiver. Você está no seu serviço e o seu dom está a serviço do Senhor. Se você é um pregador, você vai pregar no serviço, vai pregar no posto de gasolina, vai pregar na padaria, vai pregar na família. Se você é alguém que tem uma revelação, essa revelação vai ser usada no trabalho, vai ser usada na padaria, no posto de gasolina. Se você é alguém que tem doutrina, você vai explicar para as pessoas e elas vão entender. Jesus está atravessando uma região inóspita para os judeus, e vem aquela mulher samaritana, e aí Jesus usa daquela oportunidade para dizer: eu tenho algo para te dar, porque eu sei que você está com sede. E ela diz: é claro que eu estou com sede, porque eu vim aqui tirar água. Jesus disse: não é dessa água que eu estou falando. Eu não li isso, mas eu sei que você conhece a história, e se você não conhece, eu te conto. Jesus impacta tanto aquela mulher, que ela diz: me dá dessa água para que eu beba e não tenha mais sede, não precise vir aqui mais. Jesus disse: então vai, chama o teu marido. E ela diz: ah, Senhor, eu não tenho marido. E aí vem a revelação, o espírito de revelação. Jesus diz para ela: é verdade, você já teve 5 homens, né? E esse que você tem agora nem seu é. Você é amante dele. Mas ele não é seu, porque ele é de outra. Mas vai lá, chama o teu marido. Como é que você sabe disso? Revelação. Revelação no trabalho. Revelação na escola. Revelação dentro do ônibus. O espírito de revelação te toma e o Senhor faz com que você surpreenda as pessoas. Mas a revelação não é para que a pessoa se sinta maravilhosa. Sabe o que eu vejo? E eu vejo nos pregadores televisivos, e eu vejo nos pregadores do rádio, e eu vejo nos pregadores dos espetáculos, que a revelação é usada como um mecanismo de autopromoção. Ah, Deus me usa muito. Esse ministério é um ministério que Deus usa muito. Irmãos, nenhum ministério para engrandecimento do homem ou da igreja local, mas para engrandecimento do Senhor. Quando você é usado por Deus, você quer ser usado por Deus, você está a serviço de Deus onde você estiver. Jesus nos ensina isso, não interessa onde você está. Quando você se reúne, você tem um dom. O que fazer quando vocês se reunirem? Um traz salmo, outro traz doutrina. Quando você se reúne com qualquer pessoa, o dom está com você. O dom está em você. O dom está para que você possa ser usado por Deus. E se você tem o dom de cura, você vai curar dentro do ônibus, você vai curar no trabalho, você vai curar em casa, você vai curar no churrasco de final de semana, você vai curar viajando, você vai curar andando na rua, comprando pão na padaria. Se você tem o espírito da palavra, o espírito de pregador, você vai pregar a partir de qualquer coisa, qualquer elemento serve para que você pregue. Veja que Jesus usa um balde de água e um poço e a sede para falar do evangelho. Mas o que é normal nos dias, nos anos que a gente tem vivido? Não nos dias, porque dias parece que é muito recente, não é? Desde que eu me lembro. Eu me converti há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E eu me lembro que eu cheguei na igreja e teve uma gincana. Logo, eu era novo convertido. E era uma gincana em que a gente tinha que estudar sobre o livro de Timóteo, os dois livros de Timóteo. E eu era novo convertido, eu tinha lido, mas eu era bastante tímido, né? Eu sou bastante tímido, hoje menos, mas já fui bastante. E eu me lembro que na reunião dos jovens, quando fizeram uma pergunta, ninguém respondeu. E eu fiquei com vergonha de responder, eu sabia, eu tinha estudado, e eu falei para a pessoa que estava do meu lado: a resposta é X. E aí a pessoa que dirigia a reunião foi apertando, aquela pessoa do meu lado levantou a mão e deu a resposta que eu tinha falado para ela. E me surpreendeu, porque era uma pessoa que era crente velha e não sabia a resposta. E eu tinha chegado na igreja, tinha pouco tempo. E eu sabia. E eu fiquei pensando: como é que eu sei? E ela não sabe.
porque eu tinha me dado o trabalho de ler 1º e 2º Timóteo. O crente velho não lê a Bíblia. O crente velho não ora. O crente velho não se reúne, o crente velho não evangeliza, o crente velho não fala de Jesus na padaria, o crente velho não ora pelas pessoas doentes, o crente velho, mas é infantil. É velho, mas é retardado. Porque ele para de crescer na fé. Normalmente fica fofoqueiro, normalmente fica preconceituoso, normalmente fica arengueiro. Kênia, você conhece o verbo arengar? Eu arengo, tu arenga, nós arengamos, vós arengais, eles aregam. Você sabe o que é arengar, irmão? Sabe o que é um arengueiro? Arengueiro é um criador de caso. Sabe aquela pessoa que cria casa? Normalmente a pessoa, ela se sente dona da igreja porque ela tem tempo de igreja, mas já não fala mais em línguas. Já não ora mais. Conversava com um moço um dia desse, e esse moço é muito engraçado, ele não é cristão, mas ele tem uma passagem por igreja cristã, mas ele nunca foi um cristão de igreja, mas passou por muitas igrejas. E ele disse: Ademir, eu resolvi na minha empresa orar. Meia-noite eu disse para mim mesmo: eu vou orar 10 minutos. Toda noite eu vou orar só 10 minutos. Só 10 minutos. Porque eu vejo a minha esposa é crente, eu não. Minha esposa ora 40 minutos, ela dobra o joelho e fica lá. Eu olho no relógio, 40 minutos, 30 minutos, 50 minutos, 1 hora de oração. Eu falei: eu faço também. Depois ele falou assim: eu não faço tão bem como ela, eu vou fazer só 10 minutos. Ele falou: bom, então eu vou, meia-noite, eu vou mandar uma mensagem para as pessoas da empresa, né, dizendo: vamos orar. Não são crentes. Não são crentes. Mas meia-noite ele resolveu orar. Não sei de onde que ele tirou isso. Talvez olhando a mulher. Ele disse: e eu dobrei o joelho na primeira noite. E eu orei, eu falei: olha, Deus, eu estou orando pelo fulano, pelo cicrano, falei o nome de um monte de gente. Olhei no relógio, tinha passado 3 minutos. Falei: esse troço, esse tempo não passa, não? Não, eu vou orar mais um pouquinho. Orei, tinha passado mais 1 minuto. Ele falou: agora eu vou levantar. Quando ele levantou, eu falei: ai, doeu a costa. Nossa, a perna. E ele falou: eu levantei todo torto. Como é que a minha mulher aguenta 40 minutos? Eu fiquei 5 minutos, não aguentei os 10 da primeira noite. Esse negócio de orar é difícil demais. É verdade. É verdade. E ler a Bíblia. Irmãos, quanto tempo a gente passa no Zap? Quanto tempo a gente passa no Instagram? Quanto tempo de Facebook? Quanto tempo a gente assiste série? Aliás, você conhece aquela série Dark que está passando? Vocês conhecem? Tem umas séries ótimas. A gente conhece. Mas você assiste 1 Timóteo, 2 Timóteo, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Você assiste a série de 3 temporadas, 1 João, 2 João, 3 João. Você assiste o Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas eu assisti um filme ótimo um dia desse. Qual foi? Atos dos Apóstolos? Não, a gente assiste tudo, a gente fala sobre tudo. Nós esquecemos que nós temos dons em nós. Pastor, mas eu não sei qual é o meu dom. E aí eu preciso me lembrar de uma propaganda que tinha. Eu não sei se é de um biscoito, vocês me ajudem aí que vocês são mais antigos do que eu. Tinha uma propaganda de um biscoito que dizia: biscoitos Tostines, vende mais porque ele é fresquinho? Ou ele está sempre fresquinho porque ele vende mais e a rotatividade é grande? Às vezes a gente não sabe. E aí a pessoa chega e diz: pastor, eu não sei qual é o meu dom. Você não sabe qual é o seu dom porque você não se deixa usar por Deus. Aí você diz: eu não me deixo usar porque eu não sei qual é o meu dom. E eu repito: não, você não sabe o dom porque não se deixa usar. Quando você disser: Deus me usa e eu vou ser usado, o dom vai aparecer. Quando você disser: eu vou começar a orar pelos enfermos, e você dobrar o seu joelho de madrugada, às 2 horas, às 3 horas, às 2 da tarde, Deus, eu estou aqui, onde é que o Senhor quer me usar? E você vai se lembrar que a irmã Kênia machucou o pé e que ela ainda está mancando.
Falei, eu vou lá na casa dela, será que se eu for lá ela deixa eu fazer uma oração por ela? Você vai ver, você ora e ela vai sair dali dizendo, mas Jesus me curou quando você orou por mim. Você vai falar, o irmão Zé estava reclamando um dia desse que tem pressão alta. Eu vou pedir o irmão Zé para orar por ele aqui na igreja. Irmão Zé, nós nem conversamos muito. Será que o senhor deixa eu orar pelo senhor? Eu tenho certeza que o Zé vai falar assim, pode orar. Irmão, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. O que Jesus faz? Jesus evangeliza a mulher. Jesus não precisou de um púlpito, ele precisou de uma oportunidade qualquer, e a oportunidade foi o poço. Jesus não precisou de uma igreja, ele precisou de um alto de uma montanha, onde ele estava. Quando você entender que o dom está com você, que você se reúne com a igreja, na igreja, para ministrar, o seu dom vai aparecer onde quer que você esteja. E aí, tem uma pergunta dessa mulher que é muito interessante, e eu quero trabalhar isso. Volta os olhos à palavra de Deus, por favor. Verso 11, do capítulo 4 de João. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Olha aqui para mim em nome de Jesus. Você é um poço fundo. Sabe o que poço fundo é? Perigoso. Eu sei que ninguém aqui fura cisterna. Aliás, eu acho que tem gente aqui que nem conhece a cisterna. Sari é aquela coisa que a gente faz assim na cisterna e que vai desenrolando a corda e que vai depois puxar água. Aquilo é sari. O poço fundo ele é perigoso por algumas razões. A primeira é óbvia, a gente pode cair nele e se machucar. A segunda é que quando você fura um poço muito fundo, normalmente encontra gás. É muito comum as pessoas que vão furar cisterna morrer sufocado. Então existe um negócio interessante, você vai fazendo o buraco, sobe, espera um pouquinho, põe uma vela no balde e vai descendo. Se a vela apagar é porque o oxigênio acabou, você já não pode mais descer. É assim que o pessoal que fura cisterna faz. Mas como nós somos profundos, a gente diz, como que Deus vai fazer o meu dom aparecer? Senhor, como que o Senhor vai me usar? O Senhor não tem recurso, eu não estou vendo como que o Senhor vai fazer. Você está esperando que Jesus faça algo, Ele vai fazer outra coisa. Ela esperava que Jesus desse água para ela daquele poço, Jesus estava falando do Evangelho. Deus quer te usar pelo poder do Espírito Santo, e hoje na escola dominical nós estudamos o que significa Jesus em João 16 dizer, se eu não for eu não vou enviar o Consolador, mas se eu for eu envio o Espírito, o Consolador. E nós estudamos que o Espírito Consolador não é para me consolar das minhas dores da vida, mas para me consolar da falta que Jesus faz corporeamente na igreja. O Espírito Santo me consola, eu passo pela luta e sou consolado pela minha fé. E quem sustenta a minha fé é o Espírito Santo. Então quem vai cavar em você e tirar de dentro de você o dom, para que você possa ministrar, é o Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo te usar. Pastor, eu começo a orar 5 minutos depois eu estou dormindo. Eu quero orar de madrugada e eu acordo às 5 da manhã. Porque às 5 da manhã vamos combinar que não é mais madrugada? 5 da manhã já é amanhecer. Vamos combinar da gente orar de madrugada? Aí a gente ora às 5:30 da manhã. Nós pulamos a madrugada. A oração vai valer menos? Não, ela vai continuar valendo do mesmo jeito. Mas não é madrugada. Por que a gente não ora de madrugada? Porque nós não desenvolvemos o nosso espírito. Nós ainda somos só carne. Então nós não conseguimos viver no Espírito. Mas quem está no Espírito, meu irmão e minha irmã, começa a ter fome e sede da palavra de Deus. Dia desse aqui numa reunião de quarta-feira à noite, numa dessas nossas campanhas, desses dias de campanha, eu dei um testemunho de um rapaz que eu tive a oportunidade de tratar. Depois ele virou meu amigo. E ele voltou à fé, a família dele evangélica. E depois de muito tempo sem vê-lo, eu mandei uma mensagem para ele, de saudade. Eu mando mensagem, fico com saudade.
E ele falou: Ademir, estou ótimo, graças a Deus. Rapaz, depois de 10 anos sem falar em línguas, o Senhor me visitou e eu estou orando em línguas. Eu estou jejuando uma vez por semana. Ele voltou para o primeiro amor. Por que que ele ficou 10 anos sem orar em línguas? Por que que ele ficou 10 anos sem jejuar? Por que ele ficou 10 anos sem a igreja? Porque ele deu lugar à carne. Mas quando ele deu lugar ao Espírito de Deus, Deus enfiou a mão naquele poço fundo que ele é, e Deus tirou a água viva de lá, e a água se fez nele uma fonte para a vida eterna. E aí a fonte começa a jejuar, e a fonte começa a orar em línguas, e a fonte começa a dizimar, e a fonte começa a cantar, e a fonte começa a fazer a obra de Deus. E agora, quando ele se reúne em qualquer lugar, ele é a igreja. Quando ele se reúne em qualquer lugar com qualquer pessoa, seja na congregação ou fora, ele é usado pelo Espírito Santo. Minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus, deixa Deus te usar. Posso ouvir um amém? Amém. Deixa Deus te usar. E sabe o que vai acontecer? O mesmo que aconteceu com essa moça. Ela se converteu e se tornou uma bênção. E ela correu para a cidade dela e falou tudo o que Jesus tinha dito para ela. Aquelas pessoas vieram até Jesus, ouviram Jesus, pediram a Jesus para ficar com eles alguns dias e falaram para aquela mulher: agora nós cremos nele, não pelo que você falou, mas porque nós mesmos experimentamos. E pode ser que um dia, aquele seu cunhado, que não quer nem ouvir falar de Jesus, vai se converter e vai dizer: obrigado, você pregou para mim, mas hoje eu ando na fé porque eu leio a Bíblia. Aquela sua irmã que é descabeceada, aquele seu filho que está na cachaça, aquela pessoa que está na promiscuidade, vai chegar para você com a vida mudada e vai dizer: obrigado, você pregou para mim, mas agora eu ando na fé, porque eu tive uma experiência com Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.